Hoje será a aula de world building, tá? Construção de mundo. Estaremos abordando alguns tipos, ok? Os principais tipos de world building e como trabalhar eles, perguntas frequentes, tipos de autores, ok? Mas lembrando, vou deixar meu disclaimer aqui para não ter problemas depois. Eu estarei ensinando world building, tá? Eu estarei falando um pouquinho sobre o world building mais trabalhado, ok? Mas, em web novel, é o nosso assunto, tá? Então vai ser muito mais simplificado. Então não leve com uma verdade absoluta tudo que eu vou dizer, mas eu estarei falando o suficiente para você fazer um bom trabalho, ok? Se você quer fazer uma coisa gigantesca, majestosa, talvez aqui não seja o lugar correto para estar, porque eu estarei falando só o mais básico, simples e que funciona para você não ter que trabalhar muito e receber pouco no final. Disclaimer dado. Espero que todos entendam. E agora começarei então falando sobre como os gringolas gostam de chamar, né, de construção de mundo, world building. Gente, não é, tá, um assunto leve. World building é um assunto pesado e é o que define a essência, tá, de uma fantasia e tanto uma ficção científica, um sci-fi. É a essência que mostra para o leitor o que ele vai estar encaminhado a pisar dali em diante. Sem world building bem trabalhado, não há chão, não há sensação e não há suspensão de descrença que o leitor vai ter. Eu sei que muitas pessoas já devem ter escutado antes esse termo, world building, blá blá blá, mas eu estarei falando aqui para os amadores, tá? Simplesmente é aquele documento onde você vai trabalhar muitas das regrinhas, exceções, justificativas do seu mundo. É uma tarefa gigantesca, tá? Multidisciplinar, que irá exigir conhecimentos sobre geografia, religião, economia, tá? Então, você só entrando nesse assunto, você muitas vezes tu vai se perder, tá? Porque você vai ter que se trabalhar no real, você vai ter que aprender e estruturar em cima do seu mundo. É através de um bom world building que tudo é realmente plausível, né? É o ficcional plausível. Exato. O world building de RPG e o world building de novel é completamente diferente. Tanto é que eu nem vou falar muito de RPG aqui, tá? De RP, nada. Mantenha-me longe. Antes de começar realmente falando sobre como você vai construir seu mundo, eu preciso perguntar para vocês, todo mundo que está ouvindo, que tipo de escritor vocês são? Vocês saberiam me responder? Com facilidade? Não. Tá, estarei falando dos 3 tipos, ok? Baseado, ok? Em, lembrando, autores famosos e também edições vindas da gringa, ok? Tem nomezinhos para cada. Começarei pelo arquiteto, ok, gente? O arquiteto que também é muito conhecido como plotter e planner, tá? É o cara chato que vai trabalhar o roteiro de cabo a rabo. Ele entra com uma ideia, mas ele nunca vai escrever o primeiro capítulo até que ele finalize. Se eu me lembro, George, né, o autor de Game of Thrones, ele definiu que os arquitetos planejam tudo antes do tempo, como um arquiteto que constrói uma casa. Eles sabem quantos aposentos a casa terá, que tipo de telhado terá, onde os fios estarão passando, que tipo de encanamento terá. Eles têm a coisa toda planejada e desenhada antes mesmo de pregarem a primeira tábua. Esse é o planner, plotter, que é mais conhecido, tá? E, por final, arquiteto. Há muitos artigos explicando, tá? Se vocês quiserem uma coisa mais afunda, mas de fato são aqueles que têm realmente muito mais descrições, elabora muito mais e que tem cenários mais complexos que o próximo tipo, ok? Mas eu estarei falando alguns probleminhas, tá? Que vão ter como arquitetos. Mas vamos pro próximo. Depois eu falarei dos probleminhas, tá?
O próximo tipo é o famoso, o nosso querido jardineiro, ou também conhecido como Panzer. Porque esse nome que ele recebe, tá? Foi um termo dado para, como é que é? Pilotos de avião, tá? Antigos, que eles não tinham nenhum manual. Eles tinham que aprender muito no... Deixa eu ver aqui, esqueci. Improviso. A palavra é improviso. Tinha que improvisar pra caralho. Os caras que viviam no instinto. Então foi esse o termo cunhado para o jardineiro na gringa, tá? É o escritor instintivo, sem dúvidas. O próprio George, né, autor do Game of Thrones, blá blá blá, definiu, tá? Ele explica que os jardineiros cavam um buraco, jogam uma semente e regam. Eles meio que sabem que tipo de semente é. Eles sabem se plantarem uma semente de fantasia ou uma semente de mistério. O que é que importa é que eles plantaram a semente que eles desejaram ali. É a ideia que basicamente surgiu. Mas conforme eles regam e a planta cresce, eles não sabem quantos ramos ela terá. E eles descobrem isso conforme ela cresce. E ele mesmo diz que ele é um jardineiro. O autor de Game of Thrones. Sem dúvidas, tá? O jardineiro, ele trabalha com a ideia, ele inicia o primeiro capítulo com a ideia que surgiu assim do dia, e ele falou, vou escrever o primeiro capítulo com isso. E ele começa a escrever, e desenvolve a história como se fosse realmente um roteiro vivo. Porque ele não quer mostrar aquilo para as pessoas. Ele só quer escrever. E eu acho que muitos dos escritores aqui são isso. Jardineiros. É raro aparecer alguns arquitetos, tá? Mas normalmente quem escreve na internet é jardineiro, porque só quer escrever e lançar. É isso. Por último, a mescla que muitos têm que aprender e desenvolver. O Plantser, ou também, como eu cunhei, pedreiro. O pobre do autor de Game of Thrones não soube explicar. Porque ele só definiu 2. Mas na gringa é conhecido como Plantser, tá? E não há nenhum problema de chamar de pedreiro, tá? Ele é a mistura dos dois. Ele é o meio termo, mas nunca que vai ficar no meio. Ele não é o perfeito. Na verdade, ele tem muita inconsistência. Ele é aquele cara que planeja o básico. Ele planeja o mundo suficiente para que ele comece a escrever o primeiro capítulo. É aquele cara que só vai fazer linhas e, pô, escreveu. Surge o primeiro capítulo com uma base mais firme. Ele não vai encontrar, agora eu falarei dos problemas, ele não vai encontrar a inconsistência de furo de roteiro, como um jardineiro encontraria muito frequentemente, porque o jardineiro não tem muita capacidade de lembrar o que foi definido, porque o teu cérebro só tá com a ideia, e você vai desenvolvendo isso conforme a escrita vai falando com você. É válido dizer, tá, que aquele sentimentozinho, falarei para os dois tipos, jardineiro e arquiteto. Aquele sentimento que quando você faz o primeiro capítulo, seja baseado na sua ideia, ou seja baseado no seu roteiro que está bem definido, a tua cabeça vai ficar falando, por que não muda isso? Por que você não faz desse jeito? Por que você não toma essa atitude? Isso é o que autores chamam de sentido da escrita falar com você. Ela está se comunicando com você. É a sua ideia falando contigo. São só as palavras mudando. E o outro problema que encontramos nos arquitetos é eles não escutarem essa conversa que você tem com o papel. Com as folhas. Com as páginas. Eles normalmente seguem à risca o que eles fizeram. Porque está lá tudo definidinho. Porque se eles mudarem um pontinho, tudo muda. E eles ficam com o pé atrás. Eles não têm o instinto, o improviso que um bom jardineiro teria. Mas o jardineiro peca em não ter coisas definidas como um bom arquiteto. E é através do Plantser que você vai ver construções normalmente de arcos, construções de arcos de personagem, construções de final de trama e início de trama. São as coisas que você vai encontrar através de um pedreiro. Este que vai improvisar ligando o início
até o primeiro arco, porque o início nem sempre é o início do primeiro arco, tá? Vai ligar as pontas soltas que seu roteiro simples trabalhou. É através disso que você constrói uma coisa mais decentezinha, divertida. Porque um arquiteto, ele não consegue dar vida aos personagens. Ele muitas vezes nem sabe como os personagens vão ser durante a escrita. Porque o roteiro não trabalha isso. É sempre um mistério, porque você vai pensar, meu personagem agora tá parecendo diferente enquanto eu tô escrevendo. Ele não tomaria essa decisão que eu defini, porque você só escreveu o roteiro, o enredo. Você não fez as decisões dos personagens, porque você nunca criou eles. Eles estão presos no papel do roteiro. E agora, finalmente eu posso perguntar, que tipo de escritores são vocês?